Olá, amigos, com muito carinho, com muito amor que estou aqui novamente para falar com vocês. Hoje eu trouxe um assunto de extrema importância, que é para a gente vigiar a nossa fala, o nosso pensamento e aquilo que nós escrevemos. É o poder da palavra, gente. Nossa, quantas vezes nós erramos porque repetimos palavras que não são as melhores para aquele momento. Quantas vezes nos arrependemos e muitas vezes esse arrependimento nos aprisiona a sentimentos muito complicados, complexos, né? Pode nos levar até estados depressivos. Vamos a ela. As palavras, elas possuem um poder imenso, 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 moldando a realidade, influenciando emoções e diferenciando ações. Muito importante o que nós vamos falar. A palavra, ela sempre exerce um poder. Então, seja ela falada, seja ela escrita, ou seja ela pensada. A gente acha a palavra pensada, ela não tem poder, mas tem, gente. Porque o pensamento, ele gera um magnetismo muito grande. E lembra que nós temos a glândula pineal que capta o magnetismo? Então a gente muitas vezes não nem fala algo, mas a pessoa capta aquele magnetismo e absorve aquela ofensa. Então, vamos pensar. Vamos exercer o poder da palavra, seja ela falada, escrita ou pensada, com respeito. Isso é que nós precisamos, respeitar esse poder. A palavra, ela pode ter um valor construtivo ou destrutivo. Então, o poder construtivo da palavra, ele nos remete à criação de realidade, a conhecimento, a aquisição de cultura, expressão de sentimentos, ideias motivacionais e de encorajamentos, elos de relacionamentos baseados em trocas positivas. Então, amor, amizade, gentileza e empatia. Então, coloquei essa figura com as palavras boas, né? Por favor, obrigado, boa noite, bom dia, com licença, me desculpe e parabéns, gente. Isso é uma coisa que estabelece um vínculo muito positivo quando você parabeniza alguém de alma. Às vezes é uma parabenização tão simples. Eu vejo lá com meus pacientes que vão fazer um check-up, né? Ou às vezes já estão com alguma uma doença e vão pesquisar a extensão da doença e eu os parabenizo. Olha, você tirou 9,5 hoje. Por quê? Precisa fazer um pequeno ajuste na dieta, precisa fazer um pouquinho de exercício, precisa prestar atenção aí nesse seu estado meio depressivo que faz com que você retire o meio da sua nota 10. Então é muito, muito importante, gente, nós parabenizarmos as pessoas. E o poder destruidor, infelizmente, ela tem um poder destruidor. Gera conflitos, cria estereótipos e preconceitos, causa muitos danos à autoestima e saúde mental das pessoas. Ela pode gerar uma manipulação e controle da pessoa. Você deixar que a pessoa controle o seu poder pessoal, gente, imagina. E a propagação de uma desinformação. Então, quantas pessoas usam as redes sociais para postar coisas negativas e desinformação da realidade que ela vive? Então, isso causa ciúmes, algumas pessoas que desejam estar naquele patamar e não têm. Então, é muito importante prestarmos atenção no valor destruidor. Na própria Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, ele disse assim: Disse Deus, haja luz, e houve a luz. Disse Deus. É o poder da palavra. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 18, existe o seguinte texto: há palavras que ferem como espadas. Isso é verdade, gente. Mas a palavra dos sábios vai trazer a cura. Olha que bonito. Em Efésios também, no capítulo 4, versículo 29, esse é mais conhecido. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for útil para edificar os outros. Olha que bonito. Então é muito importante prestarmos atenção. No Evangelho, segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, ela sempre se pauta no quesito caridade. Então, no capítulo 13, item 10, que ele trata sobre a caridade, ele diz assim, a pergunta é a seguinte: como podeis fazer a caridade? Tens 1.000 maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras, eu destaquei aqui para vocês, e por ações.
Então, gente, você está passando por uma doença, está na cama, não há. Você pode ajudar as pessoas com palavras. Houve um amigo meu que fez a passagem, uma pessoa maravilhosa, da minha especialidade. Ele faleceu com 39 anos. Nós trabalhávamos no mesmo lugar. Foi muito bonito. Ele estava sem conseguir respirar praticamente, no leito da morte. Pegou o celular, agradeceu às pessoas que o haviam ajudado nesta vida. E foi muito bonito, porque ele agradeceu ao dono do laboratório que nós trabalhamos, ao Biolabo. Então foi muito, muito bonito. É aqui minha gratidão a esse amigo tão querido, Mal. Existe uma responsabilidade que nós devemos ter no uso da palavra, gente. Escolher cuidadosamente as palavras, praticar a escuta ativa, compreender a perspectiva do outro, comunicar com empatia e respeito, buscar sempre clareza e honestidade, assumir responsabilidade pelas palavras. A psicologia, ela trata muito bem essa questão do poder da palavra, dizendo que a palavra tem um profundo impacto nos pensamentos, nas emoções, nos comportamentos, nos relacionamentos e, gente, na própria identidade. Por isso que é importante nós pensarmos no o que nós sentimos em relação a nós e falarmos palavras positivas. Você é proativo, você manda bem naquele quesito, se elogiar é muito importante. Então, a nossa identidade, muitas vezes, ela é construída com palavras edificantes. Ela tem esse profundo impacto em dois diálogos que nós trazemos conosco, que nós criamos na vida. Diálogos externos, que fazemos com o mundo interior, e diálogos internos, gente, são os mais contundentes. Nesses diálogos internos, a gente tem, na verdade, um diálogo silencioso que mantemos conosco mesmo. Palavras autocríticas e negativas minam a nossa autoestima, gerando então ansiedade e tristeza. Vamos vigiar as palavras que dirigimos a nós mesmos nesses diálogos internos. Palavras de linguagem interna gentis e encorajadoras promovem uma resiliência e uma autocompaixão. Achei tão bonitinha essa figura, né? A pessoa fazendo um coraçãozinho para ela mesma, né? Olha que bonitinho. A palavra na psicologia ela é vista não apenas como um meio de comunicação, é uma ferramenta poderosa que influencia, como eu disse há pouco, até a nossa própria identidade. No autodesenvolvimento, é importante consigamos expressar claramente nossas necessidades, os nossos limites, gente, e os nossos objetivos. Monitorarmos a forma como ouvimos e interpretamos o feedback dos outros e aceitarmos essas críticas construtivas sem ego. É muito importante a gente aprender a ouvir para que depois consigamos proferir palavras baseadas naquele contexto. E o que devemos fazer para desbloquear o nosso potencial máximo? Então, nesse autodesenvolvimento, a gente muitas vezes não consegue alavancar em vários quesitos naquela nossa roda da vida. Então, o importante é estarmos conscientes da linguagem que usamos conosco e com os outros. É muito importante que a gente tenha essa consciência da linguagem. Porque, na verdade, quando a gente pergunta sobre alguém, como que é tal pessoa, né? Você não conhece fulano? Fulano é simpático, tem sempre uma palavra de carinho, fulano é amável, é carinhoso. E às vezes não, é rancoroso, traz palavras de autodepreciativas, truculento. Então, realmente, as palavras elas servem para nós checarmos como está o nosso autodesenvolvimento e como vigiarmos o poder da palavra em nossas vidas, gente. Tendo essa autoconsciência, inclusive linguística, evitar vícios de linguagem. Então, por exemplo, a pessoa que reclama. O que é reclamar? É clamar duas vezes. Eu clamei, eu fui e reclamei. Então, quando eu reclamo, eu potencializo a ação daquela questão na minha vida. O universo está entendendo o quê? Eu preciso, se eu estou reclamando da falta de
condições materiais, ele vai me dar mais falta, porque eu estou só falando disso. Eu estou clamando 2 vezes. Então, vamos prestar atenção nas nossas reclamações, fazermos uma autoanálise e vamos pensar em coisas boas. Então, como vigiarmos o poder da palavra em nossas vidas? Monitorarmos nossos pensamentos, gerados por esses diálogos internos que nós fazemos. Escolher de modo consciente as palavras, ponderar e ter clareza naquilo que nós dizemos. Cultivarmos a empatia, assumirmos, gente, a autoria das palavras. Olha, gente, eu disse aquilo, mas eu não estava num bom momento. A gente não sabe como a pessoa vai interpretar aquilo. Outro dia, uma paciente veio falar para mim que ela veio fazer um exame, que ia fazer uma cirurgia, e ela falou: "Ai, doutora, mas achei aquele médico muito incompetente." Eu falei: "Por quê?" "Ele é muito bom médico, né?" Eu defendendo o médico. Eu falei: "Não, doutora, ele disse para mim assim, eu querendo contar a respeito de algumas coisas, ele falou: "Não me fale nada agora, porque ou eu presto atenção ou eu escrevo o seu caso." Ele quis falar que ele tinha essa limitação, mas ela, coitada, achou assim. Eu falei: "Imagina, foi um mal-entendido, não usou direito a palavra." Então é importante, né, a gente cultivar a empatia, pensar no paciente, porque às vezes realmente a pessoa às vezes não está num bom dia, ela vai interpretar errado. Mas vamos assumir essa autoria e reparar os danos causados. Uma vez eu estava numa reunião espírita, eu vou comentar isso com vocês para dizer o quanto a palavra, ela muitas vezes causa muito dano. Era uma questão familiar, levei a pessoa que tinha feito causado esse problema, essa tristeza profunda, e o mentor disse a ela: "Filha, quando você magoa alguém, através de uma palavra forte ou de outra questão, é como se você pegasse um prego numa tábua lisa. A tábua está lisinha, limpinha, você vai lá e prega um prego. Pois bem, você se arrependeu, foi lá e pediu desculpas, retirou o prego. A tábua ficou marcada. Então, se essa tábua ficou marcada, gente, não que não exista reparo. Existe, né? A gente pode, mas é importante nós reconhecermos que houve aquela marca. E hoje em dia tem muitas terapias que tratam traumas, tem florais que tratam traumas. Então a gente às vezes tem que reconhecer que realmente houve um dano. Chama fragmentos da alma que eles usam em terapia. Então aquela alma se fragmentou naquele pedacinho, vamos corrigir, vamos usar, mas vamos prestar atenção nas palavras antes de causarmos os ferimentos. Então, especificar com clareza essa questão da palavra, as emoções que nós trazemos. Explorar palavras com conotações positivas, que eu disse lá no comecinho. Elogios, gentilezas. Também para vigiarmos o poder das palavras em nossas vidas, termos consciência do poder do silêncio, gente. Às vezes, não é para dizer nada. O silêncio é uma prece. Às vezes você fica em silêncio e fica fazendo uma prece mentalmente, deixa de responder aquela questão, porque você sabe que às vezes você vai deixar de causar um dano maior se você ficar em silêncio. Saber experienciar essa poderosa ferramenta para a reflexão, que é o silêncio, e evitar conflitos desnecessários. Então, às vezes, é assim, eu vou comentar tal assunto, esse assunto vai trazer benefício para alguém? E será que é isso mesmo que a pessoa fez quando eu vou comentar de alguém para outra pessoa? Ou a pessoa não pensou, estava num mau momento? Eu vou fazer com que essa pessoa com a qual eu estou comentando algo de outra, que ela cria uma questão negativa em relação àquela. E o que eu vou ganhar com isso? Eu vou baixar a vibração de todo mundo. Então vamos pensar. Aqui eu trouxe as terapias florais, né? Que é o mimos, o lache, o white chestnut, o clematis, aos florais de Minas, fórmula do quinto chakra, olha, que ele trabalha o poder da voz, o poder de dizer a verdade, é o nosso chakra laríngeo, da garganta, onde é produzida a nossa fala. Tem um floral chamado comunicação confiante, olha que bacana, e mimosa. E os de Saint-Germain, a begônia, a vitória e o jasmim Madagascar. Então, eu trouxe algumas considerações para a gente finalizar, que é importante que observemos nossas palavras, faladas, escritas e pensadas, que as usemos com respeito ao próximo,
e com um alto respeito, que aproveitemos cada momento em nossas vidas para proferirmos palavras que estejam num contexto de amor, de fraternidade e de caridade para o ambiente ao nosso redor e que coloquemos, gente, a figura do nosso Mestre Jesus tão amado em nossos corações para proferirmos palavra que ele aprovaria. Então, uma das formas de checar é isso. Jesus gostaria que eu dissesse essas palavras? Com certeza, muitas vezes não. Então, eu termino aqui a minha livezinha, minha palestra, minha fala, enfim. Queiram rotular como queiram. Que vocês tenham aproveitado tudo que eu falo para vocês, gente. Os meus ouvidos estão os mais próximos da minha boca. Com certeza, eu estou aproveitando de uma maneira muito importante. Às vezes, eu estou no carro e eu ponho a minha palavra. E aí eu falo, puxa vida, essa palavra eu não estou usando esse detalhe. Vou começar a usar. Então, é importante, a gente até vai fazer agora, gente, no formato de Spotify, as palestrazinhas. Porque às vezes você está num trajeto e não precisa tanto da figura, né? Dá para você aprender um pouquinho mais com aquelas palavras que, sem dúvida, são inspiradas pelos nossos mentores maravilhosos. Gratidão a eles, gratidão a vocês e fiquem na luz e na alegria sempre. Namastê.